se a maconha ela é ilegal, fazer estudos com ela também é ilegal? A gente tem, de fato, uma legislação que reconhece a excepcionalidade desses usos, mas, na realidade, a gente está impedido o tempo todo, seja pela necessidade de importação de matéria-prima para fazer pesquisas, o que onera muito as pesquisas, né? Seja pelo impedimento de realização das pesquisas pela inviabilidade. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Olá pessoal, estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. No segundo episódio da série sobre a cannabis sativa para uso medicinal, a entrevistada de hoje vai falar sobre os aspectos da regulação que envolvem esse tema. A conversa de hoje é com Luciana Surjus, docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva do Campus Baixada Santista. Ela vai falar sobre o acesso à planta para estudos científicos e o andamento da regulamentação no Brasil e fora do país. Legislação e o uso medicinal da cannabis sativa. Este é o nosso tema de hoje. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A proibição da maconha em termos globais, ela vem da década de 1930, e ela tem um endurecimento no final da década de 60, 70. Mesmo nesse momento que há uma determinação de orientação global da proibição, há expressamente excepcionalidades no campo do uso medicinal e do campo de uso científico. Porém, a proibição ela foi gerando tal endurecimento e tal estigmatização da planta que mesmo o uso excepcional e o uso científico, considerados como excepcionalidade, não foram garantidos, né? Então, a maioria dos países fez uma interrupção nas pesquisas científicas, olhando para os diferentes potenciais, né, ecológicos, industriais, medicinais, religiosos da planta, e foram investindo muito mais em saber os efeitos danosos enquanto substância de abuso. Olá, professora Luciana. Para continuar, eu queria que a senhora fizesse um breve resumo da sua experiência, da sua carreira, também das pesquisas que tem feito na área. Eu sou terapeuta ocupacional, doutora em saúde coletiva, então atuo já há muitos anos no campo da saúde mental e política de drogas, né? Resgatando um pouco essa trajetória, né, da maconha como planta de uso ancestral pela humanidade, que tem, num certo momento histórico, um processo de proibição, mas que vem contraditoriamente, desde o momento da sua proibição, também mantido algum tensionamento no campo da realização de pesquisas científicas e das mais diferentes utilizações. Então, tenho olhado um pouco para essa questão do acesso, da regulamentação e da repercussão, né, do posicionamento dos países em regular ou não regular. Você comentou que a proibição foi a nível global, não foi então local. Teve algum motivo social, algum outro motivo que implicou esse impedimento a nível global? Então, assim, se a gente olhar historicamente, os países vão regulamentando diferentes substâncias de diferentes formas a partir da sua cultura, dos seus marcos legislatórios. Então, no Brasil, desde 1830 é a primeira regulamentação em nível local, no Rio de Janeiro, que vai criminalizar a capoeira e o uso da maconha. E a gente vai ter uma série de estudos científicos articulando, com base no racismo científico, costumes relacionados às populações escravizadas e sequestradas da África, como costumes degradantes, né, e que poderiam trazer alguns riscos para a evolução. Então, o Brasil tem isso muito articulado à questão racial. A nível global, as disputas econômicas relacionadas ao processo de industrialização vai também levando certos constrangimentos para aquelas práticas ou aqueles produtos que poderiam trazer, por exemplo, alguma dificuldade aos grandes processos de industrialização, de obediência das regras, de reorganização das cidades, não desprovido de uma disputa também econômica e financeira entre grandes poderes. O Brasil foi um protagonista em incluir a maconha na lista de substâncias sem potencial terapêutico, com grande potencial de dano à saúde. Nessa regulamentação da década de 60, né, a participação do Brasil comparava a maconha ao ópio. Hoje em dia, cientificamente, a gente já sabe que são substâncias diferentes, com efeitos diferentes,
e que essa substância, pelo contrário, tem bastante potencial terapêutico e um baixo potencial, por exemplo, de psicotrópico, né, de dependência. O argumento é um argumento de saúde e de controle das fronteiras, controle da criminalidade, do tráfico de drogas. Mas o que a gente percebe é que a regulamentação das substâncias também se pautou na questão da supremacia racial e da criminalização de algumas condutas relacionadas a algumas populações. Então, populações mexicanas, populações latinas, populações negras, e disputas comerciais em termos de indústria fabril, questão do plástico, que a maconha, né, o cânhamo industrial, traria aí uma série de questões, né, nessa disputa comercial, por ser uma planta aí com uma pluralidade de possibilidades de utilização. E sobre a legislação agora especificamente, como é que está esse andamento agora? O que a gente tem de mais recente? O que está previsto para ser aprovado ou lançado assim, de legislação nos próximos meses? A lei de drogas mais recente que a gente tem é de 2006, depois a gente tem algumas modificações em 2019, a nossa lei anterior a 2006 era da década de 70, nós temos uma série de projetos de leis circulando no Brasil, em vários momentos apensam-se os projetos de lei, desapensam, e uma série de leis municipais e estaduais no país inteiro, prevendo especificamente o fornecimento, né, de produtos e medicamentos à base de canabinoides, tramitando algumas já aprovadas. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem uma lei, né, um projeto de lei que foi aprovado, foi tornado lei, já com um primeiro protocolo para 3 condições patológicas para fornecimento pelo SUS. Há um embate dificílimo em termos de consensos, né, para avanços nessa questão legal. Há uma série de dificuldades relacionadas a disputas, né, entre a lógica mais industrial da produção de medicamentos e um movimento bastante peculiar nacional, que é um movimento da sociedade civil, na ausência de marcos regulatórios, né, as mães principalmente foram se organizando em associações canábicas, para brigar pelos direitos, né, dos seus filhos, dos seus familiares, em acessar a saúde e acessar os recursos terapêuticos da planta, impedidos aí por conta da legislação nacional, e muitas dessas associações se tornaram produtoras de produtos à base de canabinoides. Então, a gente tem, desde 2015 no Brasil, a Anvisa regulamentando acesso a produtos e medicamentos por importação ou por venda em farmácia. E a gente tem também, mais recentemente, no final do ano passado, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça pelo reconhecimento do direito a cultivar a maconha no país para fins de produção medicinal e industrial. Esses são os movimentos que estão acontecendo. E o prazo vai chegando aí por volta de maio para que a gente tenha alguma regulamentação dada para a Anvisa. Então, há essa expectativa de que a gente tenha aí marcos claros para que a gente possa se adequar e avançar nas pesquisas e aumentar aí os subsídios para as políticas públicas decorrentes disso. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A senhora já deu um panorama um pouco até mais específico, que seria da próxima pergunta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o papel dos governos, das instituições. A senhora já falou da Anvisa, né? Mas e as organizações também internacionais? Elas têm algum papel, como a OMS, nesse processo? Há documentos internacionais da ONU e da Organização Mundial de Saúde pautando que o marco dos direitos humanos deve guiar a política de drogas, né, os marcos regulatórios internacionais, e acredito que uns 2, 3 anos, não consigo ser mais precisa nesse momento, um posicionamento da Organização Mundial de Saúde reconhecendo o potencial terapêutico da maconha, né, e sugerindo o seu processo de fato regulatório, né, para pensar os acessos a esse potencial médico, né. Então, a OMS pauta a Comissão Internacional de Drogas da ONU, né, e pede para que, então, seja revisto o lugar da maconha
no processo de proibição, né? E há um grande vencimento nesse momento, desse posicionamento, que é retirar a maconha dessa lista de substâncias mais perigosas e voltar para uma lista de uma substância com potencial terapêutico e que pode ser regulado a partir deste marco, e não de uma substância super perigosa sem potencial terapêutico. Tem alguma regulamentação de outros países que você acha interessante comentar sobre o uso medicinal da cannabis? Olha, para o uso medicinal, a gente tem mais de 60 países que regulamentaram. Então, assim, o Canadá, por exemplo, tem regulamentação da década de 90, né? Alguns estados dos Estados Unidos também. E como fornecer de maneira universal e equânime num sistema de saúde para um país da nossa dimensão. Essa é a difícil comparabilidade do Brasil com outras realidades, né? Então, a gente tem o Uruguai, que é bastante pequenininho, é o primeiro país no mundo que faz uma regulamentação de toda a cadeia produtiva e regulamenta o uso adulto e uso médico e uso científico. E tem ali diferentes modalidades de acesso, né? Então, pacientes vão usar da farmácia ou podem cultivar e ter associações, usuários recreativos vão poder acessar ou nas farmácias, ou nos clubes canábicos, ou nesses espaços de produção domiciliar. A Argentina tem uma regulamentação, que é uma regulamentação do uso médico especificamente, né, que é uma regulamentação que vai se pensando também no processo de distribuição. O Canadá tem uma política nacional também de distribuição, mas acaba sendo pequena e acaba regulamentando na sequência essa possibilidade do uso do autocultivo, né, como um mecanismo de acesso. Existem algumas implicações legais para pacientes ou profissionais da saúde que elas indicam esse tratamento à base da cannabis? Se existe alguma possibilidade de abertura de processos ou punições no caso dessa indicação? Nesse momento, a gente não tem visto este constrangimento. A gente tem na própria divulgação da Anvisa, no site da Anvisa, do Ministério da Saúde, a ampla divulgação de milhares de pessoas que têm feito uso de produtos à base de canabinoides para fins médicos, e o levantamento da maioria das especialidades prescritoras. Desde 2015, a gente tem uma segurança a mais quando a Anvisa autoriza a importação mediante prescrição médica. A gente recebeu perguntas dos nossos seguidores no Instagram. A Thalita Alessandra, ela nos pergunta se é muito burocrático para a gente conseguir a autorização do uso. E o Vinícius Santana quer saber sobre o tratamento. Atualmente no Brasil, como que ele pode iniciar um tratamento com base de cannabis? Os impedimentos têm sido muito mais da ordem econômica do que da ordem burocrática, tá? Então, tem alguns produtos que você compra na farmácia. Tendo a prescrição, você compra direto na farmácia, sem nenhum impedimento, nenhuma burocracia. O processo de importação também tem sido bastante facilitado. No site da Anvisa tem lá um acesso que tem um rol de produtos já previamente autorizados, você faz um cadastro e você tem liberado o seu acesso à importação. As associações canábicas, elas têm, a maioria delas, e também as sociedades de estudo de canabinoides, elas têm listas de profissionais prescritores. A gente está falando do uso medicinal, terapêutico, né, da cannabis, e a gente tem essas leis reguladoras e, ao mesmo tempo, é uma questão social que se preocupa com a possível dependência por conta da planta. Que medida que essas leis regulatórias, elas fecham isso, não abre essa possibilidade? Sendo que tem vários tipos das plantas, várias composições das substâncias, elas conseguem regular determinado, isso aqui vai ser para o uso medicinal e não vai ter outras possibilidades de dependência. O que a gente vem percebendo por exemplo, regulamentação de uso industrial, né? Então, tem países que fazem uma regulamentação na composição. A composição, para ser considerado uso industrial, é uma composição que tem que ter 0,3% de THC, né? Que é o componente aí com efeitos, né, psicoativos mais intensos e psicotrópicos, né? Então, alguns países, por exemplo, a região da União Europeia, com esse marco de composição, o comércio é livre. Não tem grandes regulamentações e grandes restrições para a composição dessa planta, que não tem o potencial, né, de dependência, que preocupa em relação a isso, e que é para finalidades industriais. E assim vai ser fiscalizado, né? Então, tem lá um cultivo para essa finalidade que vai produzir tijolo, ração,
substituição do plástico, um uso para regeneração de solo, uma série de tecido, sapato, uma série, né, de produtos, e que não vão ter uma restrição por conta da composição da planta. Outros países vão fazer essa regulamentação, olha, é para uso medicinal, é para uso médico, então vai ter tal composição, e vai ter que ter prescrição médica para acessar, vai estar disponível na farmácia, assim, assado você vai conseguindo, e aí a fiscalização vai ser no sentido de cumprir, né, esse regramento, né? Então a gente tem essa preocupação também relacionada à indústria farmacêutica, de pensar, é bom para tudo e vamos vender remédio para tudo, porque a gente vive essa sociedade, né, numa sociedade que consome muito medicamento, né? Então essa é uma preocupação desse apetite, né, e desse estímulo ao consumo, e isso de fato é insustentável financeiramente e é iatrogênico, isso produz doença, né? Medicamento não produz só a saúde, traz uma série de consequências também para o nosso corpo, né? Então, isso é uma outra atenção que os países vão alertando, né, que a regulamentação precisa ser uma regulamentação pautada na preservação e na promoção da saúde, né? Se for uma regulamentação pró grande exploração do mercado, né, a gente vai ter aí uma série de consequências também danosas, tais quais a gente tem para o estímulo do consumo do álcool. Qual a importância de termos as leis e as leis reguladoras sobre as pesquisas com substâncias e as pesquisas científicas? Tem uma série de regulações, né, que podem ser colocadas, desde aquelas que regulamentem pesquisas com seres humanos, né? A gente tem uma regulação no campo da bioética que é essencial, né, para que não se faça de maneira arbitrária, exploratória, irresponsável, né, pesquisa de drogas com seres humanos. Estou falando droga num amplo, né, espectro, pensando também o uso medicamento, né, o medicamentoso de algumas drogas, para que haja responsabilidade, para que haja segurança e para que seja, né, que as pesquisas sejam realizadas para promover saúde, né, e sem colocar, sem trazer riscos e danos, né, às pessoas que participam. Qual é o limite que eu posso colocar as pessoas em risco, né? O limite é a defesa da vida, é não trazer prejuízo, né? É as pessoas terem informações que elas estão participando, né, e que pode ser que elas estejam recebendo placebo e não o medicamento, e não a vacina. Pesquisas com animais também têm regulações que vão avançando, porque também se cometeram já barbaridades em relação à exploração dos animais, desde questões estéticas, né, e cosméticas, né, enfim. Então, são essas regulamentações que vão regulando essas relações, né, em quem são as pessoas participantes, os animais que vão, né, serem utilizados. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. É isso aí, pessoal. Perguntas respondidas. Muito obrigada, professora. Super obrigada, viu, gente? A gente agradece. Ótimo, eu que agradeço. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigada. Bom trabalho, viu? Legislação e uso medicinal da cannabis sativa. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E no nosso último episódio da série, vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis sativa e os efeitos no corpo humano. As interações das substâncias no organismo, as indicações, as contraindicações e o papel científico. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube. youtube.com/unifespoficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Alex Reipert, Jean Silva, Letícia Gualberto, Luiane Villefort e Reinaldo Jimenez. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.